Doutora Fabiola, quando nós falamos sobre doenças da pele, nós logo lembramos do câncer, que é o mais assustador, né? Como que essa doença se desenvolve? O câncer de pele, ele é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Se a gente for os dados do INCA desse ano, é o câncer que mais foi diagnosticado, né? Então é muito comum. E isso tem várias explicações. Uma, porque as pessoas têm se exposto mais ao sol nos últimos anos, né? Então, assim, há 100 anos atrás, todo mundo andava super coberto, e de um tempo para cá, cada vez mais as pessoas estão usando menos roupas, né? Fora isso, também as pessoas têm ido mais para a praia, né? Na década de 80, 90 começou a ter o culto ao bronzeamento, né? Então tudo isso fez a nossa pele estar mais exposta a esse tipo de radiação, que no caso seria o sol. E com isso, a transformação de células da pele sadias em células doentes, que são as células cancerígenas. Como que essas são manchas, são pintas, como que elas aparecem na pele? Ela pode se apresentar de várias maneiras, tá? Então, normalmente são feridas na pele que surgem e que não cicatrizam. Pode ter um pouquinho de ardência, às vezes pode ter até um sangramento, tá? Mas normalmente são feridinhas que não cicatrizam. Pode ter um tom amarronzado ou um tom avermelhado, tá? E em geral elas são ásperas. Mas você pode ter também câncer de pele que são como se fosse pintas ou como se fosse só bolinhas na pele, tá? Do próprio tom da pele, que às vezes a pessoa acaba não percebendo, acha que é um cravo, acha que é uma espinha que inflamou, né? Até ter já problemas de pele, lesões de pele que são pretas, né? Que seriam manchas pretinhas e que daí a pessoa nota e acaba indo ao dermatologista por esse motivo. Então se apresenta de várias maneiras, né? O câncer de pele pode aparecer em qualquer época da vida da gente? Qualquer época, tá? Existem 3 tipos de câncer de pele: o basocelular, o espinocelular e o melanoma, tá? O basocelular e o espinocelular normalmente aparecem em pessoas acima de 40 anos, mas pela mudança desses hábitos que a gente falou, hoje você vê pessoas com 20, 25, até 18 anos, muitas vezes tendo esse tipo de lesão, tá? Já o melanoma, que é um câncer de pele pretinho na pele, você pode ter muitas vezes até em adolescentes, né? Até muitas vezes pré-adolescentes, e pode acometer então qualquer faixa etária. Prevenção, filtro solar. A prevenção começa na infância, né? Então a gente sabe que 80% do envelhecimento que a gente tem, das manchas de pele e dessa tendência a ter câncer de pele é do sol que a gente tomou até os 18 anos de idade. Então, cuidado das crianças, passando filtro solar, não deixando se expor ao sol, né? Tomando essa atitude mais consciente, você está prevenindo o surgimento de câncer de pele lá na frente. Não seria um exagero, então, mandar as crianças para a escola, por exemplo, com filtro solar? Não, principalmente se tem uma atividade, aí às vezes uma atividade na escola de 1 hora e meia debaixo do sol, né? E a orientação, então, na década de 80, 90, como a gente falou, as pessoas iam para a praia 10 horas da manhã e ficavam até 6 horas da tarde. Isso era normal, tem insolação, ficar vermelho, tudo era até um culto, tal preto, né? Tá vermelhadinho, descascar. Era bonito, né? Era bonito, né? Então isso, na verdade, danifica muito a pele. Então hoje em dia a gente orienta as famílias, né, que vão pra praia, que tem que ir tudo, mas usar filtro solar, quando dá 10h30, 11 já pedir para as crianças irem pra barraca, colocar uma camiseta, né, para proteger mais. Hoje existem camisetas que o tecido protege em relação à radiação ultravioleta, que é os raios de sol, né? Usar boné, chapéu, de repente vai almoçar, volta depois das 3, 4 horas da tarde. Então mudar um pouco aquele conceito que a gente vinha tendo, que tem que ficar direto na praia tomando sol. Sim. Quando nós entramos nas farmácias, nas casas de cosmético, existe uma infinidade de tipos de filtro solar, né, dos protetores. Como é que a gente escolhe?
Ó, o ideal, pelo menos, é escolher um filtro solar fator de proteção 30, tá? Isso é o ideal para qualquer tipo de pele. E daí você vai escolher de acordo com a sua pele. Então, se você tem uma pele oleosa, procurar os filtros à base de gel ou loção livre de óleo, que chama loção oil free, do inglês livre de óleo, tá? Você pode, uma pele mais seca, produtos com a base de creme, tá? Uma pessoa que é extremamente vaidosa e que gosta de usar maquiagem, ela pode optar por filtros solares que tem um tom de base, que daí além de fazer o efeito de filtro solar, já dá um acabamento de maquiagem. Que é muito mais prático. Que é muito mais prático. O que não pode, tem gente que fala assim, olha, eu não me adapto a filtro solar. Primeiro que é uma questão de hábitos, é igual escovar os dentes, tá? Então tem que estar incorporado no dia a dia. Até a gente fala assim, que o filtro solar tem que estar do lado da pasta de dente. Então você escovou o dente de manhã, você passa o filtro, escovou o dente na hora do almoço, você reaplica o filtro. É uma boa dica. É uma coisa cultural. Quem já está acostumado faz isso automático. É que às vezes demora para a pessoa pegar o jeito e se incorporar no dia a dia. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena começar a fazer. Então tem que escolher de acordo com a pele, que não pode uma pele extremamente oleosa, você escolher um produto que não seja livre de óleo, que daí você vai piorar um problema que já existe, que são as espinhas. Referente a tratamento do câncer de pele, o que existe hoje? Tem vários tipos de tratamento e na verdade assim, o dermatologista, né, no caso, os dermatologistas da Unimed, que é o que, né, a gente tem um grupo, a gente segue o protocolo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça, eu acho isso, não. Existe um protocolo. Então, dependendo do tipo de câncer de pele, esse câncer, ele vai ou para cirurgia, ou ele vai para queimar, que seria crioterapia, tá? Ou ele vai para tratamento domiciliar, que hoje existem pomadas que o paciente pode aplicar em casa, tá? E existem casos selecionados que a gente pode estar fazendo a terapia fotodinâmica, que é uma terapia nova em que se utiliza o laser para tratar câncer de pele. A visita ao dermatologista, de quanto em quanto tempo, a partir de que idade? Olha, o ideal, na verdade, é desde pequeno, tá? Você levar o seu filho ao dermatologista para você ter uma orientação, o tipo de filtro solar e dar uma olhada em geral na pele, tá? Ver se tem alguma mancha de nascença, se é uma pele que é mais sensível, algumas coisas. E sempre assim, é igual câncer de próstata para homem e câncer de mama para mulher. E uma vez por ano, um dermatologista para dar uma olhada geral. O envelhecimento da pele também assusta muito. Sim. Quando a gente fala de prevenção, a gente vai falar de novo do filtro solar, né? Sim. Quais são os outros cuidados, né? Nós falamos do filtro, que também serve, então, para envelhecimento. Sim. Existem outros cuidados? Alimentação? Sim. O que a gente pode fazer? Olha, na verdade, é um conjunto de coisas, né? De um ano para cá, tem se falado muito em glicação de proteínas. O que é isso? Glicação, parece um nome estranho. Que o açúcar que a gente ingere, ele como se ele destruísse proteínas da pele ou inativa proteínas da pele e isso acelera o envelhecimento, tá? Então hoje, quando a gente já consulta um paciente, muitas vezes a gente já orienta no trabalho de prevenção para fazer uma dieta sem exagero de açúcar e carboidrato, né? Principalmente massa e farinhas brancas, né? Então evitar esse consumo desses alimentos, porque isso acaba prejudicando a pele. Fora isso, a pessoa tem que fazer uma atividade física, porque fazer uma atividade física você diminui a chance de você ter diabetes, né? E a gente sabe que o paciente que tem diabetes tem uma susceptibilidade a envelhecer mais, né? Você regulariza seus níveis de insulina, a gente sabe que a insulina alta também acelera o envelhecimento. Então, é um conjunto de coisas. Então, a pessoa tem que cuidar fazendo atividade física, ter uma alimentação legal, sem açúcar e sem excesso de massa. Usar um produto que tem um filtro solar adequado, né? E ela pode aproveitar, dividir um ano em duas etapas. Ela pode aproveitar o inverno e o outono para usar na pele, em casa, produtos que tenham ácido retinóico e ácido glicólico, que eles vão promover uma renovação da pele. E no verão, que a pele fica mais exposta ao sol,
usar produtos que são antioxidantes, que são antirradicais livres, que seriam a base de vitamina C e a base do café verde. Então a gente trabalha mais ou menos com essas duas linhas, tá? O ideal é visitar o dermatologista e não fazer a escolha. Não, por exemplo, pelo menos vou usar tudo ao mesmo tempo, sim. É que às vezes, Fernanda, nem sempre o que é eficaz, às vezes o paciente se adapta, sim. Às vezes demora. Então, não adianta uma pessoa ir procurar um dermatologista, por exemplo, e pedir, olha, eu quero melhorar minha pele, tá? E daí, às vezes, vai usar um produto desse, mas às vezes no início é normal, às vezes ter uma irritação, às vezes a pele não se adapta. Então, tem um período de adaptação até conseguir se acertar uma fórmula ideal, tá? Então, porque tudo isso da mesma forma que melhora a pele, mas às vezes irrita um pouquinho, né? Às vezes causa uma sensibilidade, então a gente tem que ir ajustando isso. A partir de que idade homens e mulheres devem começar a visitar o dermatologista e começar a cuidar, começar a usar cremes também? Sempre. Na adolescência tem que frequentar, porque a gente pode fazer uma orientação em relação à acne, tá? Para não deixar marcas na pele. Hoje em dia tem vários recursos, tá? E então essa geração que está vindo agora de crianças provavelmente não vai ter cicatriz no futuro de acne, porque hoje tem medicamentos como o Roacutan que podem estar evitando isso. Dos 20 aos 30 anos já tem que começar a introduzir um filtro solar e esses antioxidantes preventivos. A mulher já tem que começar a usar um creme da região dos olhos, tá? Os meninos e os homens têm que começar a cuidar já do cabelo, principalmente se tem aí uma propensão a ter calvície. Dos 30 aos 40 anos, na mulher a gente já tem que começar a introduzir alguns procedimentos, então já começa algumas ruguinhas, então já é indicativo fazer a aplicação da toxina botulínica, tá? Ou às vezes queimar manchinhas, né? Às vezes fazer um preenchimento, tem muita gente que às vezes emagrece, né? Então, nessa fase dos 30 ao 40, já fazer procedimento já para dar uma segurada no envelhecimento. E dos 40 aos 50, já atuar mais efetivamente nas manchas e às vezes orientar até para procurar algum cirurgião plástico, de repente para fazer uma pálpebra, ou às vezes pacientes que têm muita flacidez, indicar um lifting, né? E continuar cuidando da pele. Então, na verdade, todas as idades a gente pode dar essa orientação. Ouvindo você dizer, parece muita coisa, mas como você mesma disse, são hábitos que a gente deve ter ali no nosso dia a dia, assim como escovar os dentes, ter esse hábito de cuidar da pele, de se cuidar, e isso acaba entrando na nossa rotina e a gente consegue seguir com uma tranquilidade. O que não pode, que é uma coisa que as pessoas fazem, as pessoas compram um creme anti-idade caro, que às vezes não é indicado para a pele dela, e acabam não usando o filtro solar de dia, usam um filtro um fator baixo, tá? Daí a pessoa tá passando um creme à noite que até que é bom, mas de dia o sol tá envelhecendo a pele do mesmo jeito. Então o efeito que o creme fez à noite, o sol, e não só o sol, tá, Fernanda? Essa própria luz. E tem uma proporção aí de 1 para 40 mil, que significa que 12 horas debaixo dessa luz equivalem a 8 minutos de sol. Então se a pessoa fica aí 5 dias na semana de 12 horas debaixo de uma luz, equivale a 40 minutos de sol. Então parece que é pouco, mas não é, tá? Então a gente tem que dar essa orientação, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.